Bom, gente, vamos tentar entender, né, o motivo de a gente ter um sinal negativo aqui na equação da lei de Fourier, né? Por que isso? É mais fácil de a gente entender quando a gente trabalha em uma dimensão, porque aí a gente reduz a complicação tridimensional do problema, né? Bom, em uma dimensão, a equação, né, de Fourier, ou a lei de Fourier, é basicamente isto daqui, né? Porque aí não tem dependência com a direção y nem com a direção z, né? É só a gente ignorar esses dois termos aqui, né? E manter só o primeiro, na direção x. Daí eu não preciso mais me preocupar com colocar um vetor, né, uma setinha sobre o fluxo. É simplesmente uma propriedade escalar, né? Ou seja, seria o fluxo na direção x. E ele é menos K del T del x. K é a condutividade térmica, del T del x seria o gradiente em uma dimensão e basicamente a derivada, né, da temperatura em relação à posição x para um certo tempo fixo, né, um tempo constante. Aqui eu tenho um exemplo neste gráfico aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma barra, né, uma barra que está isolada nas paredes laterais, né, e o calor flui pela barra, né? Vamos supor que o calor venha daqui, ó, da direita e flua para a esquerda, tá? Esta linha vermelha aqui neste gráfico é o chamado perfil térmico, né? Ou seja, a temperatura em função da posição ao longo da barra para um certo instante de tempo t, né? Então seria aqui uma fotografia do que está acontecendo em um dado instante. Nesse instante, este daqui era o perfil térmico. Então aqui está mais quente, deste lado direito está mais quente, e o lado esquerdo está mais frio. E aí eu estou dizendo para vocês que o fluxo acontece da direita para a esquerda, né? Por que isso? Esta informação está embutida na lei de Fourier e na segunda lei da termodinâmica que a gente viu há 2 vídeos atrás, né? Que o calor flui da região mais quente para a região mais fria, né? Então aqui está mais quente, o calor tem que fluir daqui para outra região que está mais fria. Isso está embutido na lei de Fourier. Ó. É um sinal negativo, então está aí a explicação do sinal negativo. Vejam, ó, o gradiente, né, desta curva vermelha é positivo, né? Ou seja, a derivada da curva é positiva. A curva tem uma inclinação positiva. Então, del T del x é positivo. Mas o fluxo tem que ser negativo, né? Negativo, nesse sentido, significa contrário à direção do eixo x. Né? A direção do eixo x é o que a gente está convencionando como direção positiva. O fluxo está na direção contrária, portanto, é um fluxo negativo. Né? Não se confundam com isso, não se deixem confundir com esta palavra. Né? Fluxo negativo significa que é contrário à direção que você convencionou chamar de positiva. É só isso. Tá? Nada mais do que isso. Tudo bem? Então o fluxo, nesse caso, acontece da direita para a esquerda, contrária à da direção do eixo x, que você convencionou escrever da esquerda para a direita. Tá? Então veja, né? O gradiente positivo aqui, com o sinal de menos aqui multiplicando, fica um fluxo negativo. Deixa eu repetir, acho que eu falei errado. O gradiente positivo multiplicado por menos 1 vai ficar negativo, portanto o fluxo é negativo. Tá? Uma observação é que a condutividade térmica de qualquer material é sempre positiva. Tá? Se você descobrir algum dia um material com condutividade térmica negativa, você quebrou a termodinâmica. Tá? Você quebrou a segunda lei. Tá? A segunda lei proíbe que isso aconteça, exatamente porque o calor tem que fluir de uma região quente para uma região fria. Né? Então, ou você confia na segunda lei, e aí nem se preocupa, a condutividade térmica é sempre positiva, ou você não acredita e decide procurar por um material com condutividade térmica negativa, você vai ganhar o prêmio Nobel, tá, no ano seguinte. Tá, então era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a relação entre o gradiente e o fluxo, né? E por que o do sinal negativo aqui. E eu gostaria de falar também da intensidade do fluxo, né? O Fourier percebeu que quanto maior o gradiente, ou seja, quanto maior a diferença de temperaturas, né, maior é o fluxo. Se eu tivesse um gradiente aqui, ou seja, uma curva, uma derivada
quase horizontal, né, uma diferença bem pequena entre este ponto e este outro ponto aqui, entre as duas extremidades da barra, né, o gradiente seria bem pequeno e o fluxo seria pequeno também. Então, o calor fluiria mais lentamente, com um fluxo menor. Agora, se eu tenho uma grande diferença de temperatura, né, entre as duas extremidades, isso vai me dar um gradiente bem alto. E, portanto, o fluxo vai ser também bem grande. Tudo bem? Então, aí vem a questão da proporcionalidade, né? O fluxo é proporcional ao gradiente, né? E, portanto, quanto maior o gradiente, maior o fluxo. Ele também é proporcional à condutividade térmica, né? Quanto maior a condutividade térmica de um material, mais rápido é o fluxo, né? Obviamente, é tudo proporcional aqui. Tá? Era isso, gente. Na continuação, no próximo vídeo, a gente vai falar de outros assuntos, tá? Até daqui a pouco, então, valeu!